Sabe o dinheiro dos nossos impostos? Aquele que paga por escolas, hospitais, estradas? Pois é, ele financia tudo isso. Mas, e quando o governo precisa contratar uma empresa para fazer o serviço? Aí entra um sistema complexo para proteger essa grana toda. O problema é que às vezes esse sistema tem furos. Vamos mergulhar juntos para entender como a corrupção entra em campo nesses contratos e o que a lei faz para tentar barrar essa jogada. Toda vez que a gente vê uma obra pública, uma compra de equipamento para um hospital, por trás daquilo tem um processo. E tem que ser um processo bem rigoroso para garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja usado da melhor forma possível. Então existem regras e elas são bem rígidas, só que nem sempre elas são seguidas. E é aí que a coisa fica séria. Quando as regras são ignoradas, a porta se abre para a corrupção e o prejuízo, claro, é de todo mundo. Vamos ver em detalhes como a lei brasileira tenta fechar essas portas. Ok, nosso roteiro aqui vai seguir a vida de um contrato público, desde a ideia inicial, lá no planejamento, até a entrega final. A gente vai passar por cada etapa, vendo exatamente onde o perigo mora e que tipo de crime pode acontecer. Para começar, vamos entender o básico, as regras do jogo. Quando se trata de dinheiro público, o governo não pode simplesmente sair escolhendo a empresa que bem entende. Existe todo um processo para isso. E esse processo se chama licitação. Pensa nela como uma grande competição que tem que ser aberta e justa para todo mundo. A ideia é simples: encontrar a proposta com o melhor preço e a melhor qualidade. É um jeito de evitar o famoso jeitinho, o favoritismo, e garantir que o dinheiro não vá pelo ralo. E é aqui que entra a base da nossa análise de hoje, a nova Lei de Licitações. Ela não foi só uma reforminha, não. Ela foi lá no Código Penal e criou um capítulo inteirinho só para isso. Um verdadeiro arsenal de crimes específicos para blindar esses contratos contra a fraude. E olha que interessante, a corrupção pode começar bem antes da competição sequer ser anunciada. Às vezes, ela está escondida lá no comecinho de tudo, no próprio projeto básico. Para a gente entender como isso funciona na prática, imagina só. O projeto para a construção de um prédio omite uma informação crucial, tipo que o terreno é instável. Uma empresa séria, ao descobrir isso, pode pular fora. Mas uma empresa que já está no esquema, sabendo da falha, pode se dar bem. É literalmente manipular as cartas antes do jogo começar. Agora sim, vamos para o centro do palco, o momento em que as empresas botam suas propostas na mesa. É aqui que as fraudes costumam ser mais diretas e a disputa pode ficar bem desleal. O ponto-chave aqui para a lei é a intenção. Não se trata de um erro sem querer, é um plano deliberado para fraudar o sistema. E o detalhe mais importante, a simples tentativa já é crime. Mesmo que o sujeito não ganhe o contrato no final, só de ter tentado fraudar, ele já pode ser punido. Olha, aqui a gente precisa parar um segundinho. Parece a mesma coisa, né? Frustrar, perturbar, mas para a lei a diferença é gigante. O primeiro crime, o 337F, é a fraude estratégica, é o plano para ganhar. Já o segundo, o 337I, é sobre causar tumulto, perturbar o processo. Pensa em alguém que invade a sala só para atrapalhar, mesmo que não tenha a menor chance de ganhar. Entende a diferença? Bom, aqui a coisa fica bem mais pesada. É um ataque direto, sem rodeios, aos concorrentes. E a lei foi muito esperta nesse ponto. Ela não pune só quem ameaça ou quem oferece a propina. O concorrente que aceita o dinheiro para sair da disputa também comete o crime. Isso aqui é pura espionagem corporativa, só que no setor público. As propostas são secretas por um motivo. Ninguém pode saber o preço do concorrente antes da hora. Vazar essa informação é como dar uma espiadinha nas cartas do adversário no meio do jogo. É trapaça. Agora, vamos virar a chave. A gente vai focar nos crimes que só podem ser cometidos por quem está do lado de dentro, no comando, os agentes públicos que deveriam ser os guardiões de todo esse processo. Vamos pegar um exemplo prático. Pensa num agente público. Vamos chamar ele de João. O João, por conta própria, decide pular todo o processo de licitação e dar um contrato direto para uma empresa. Se não tiver uma justificativa legal muito, mas muito clara para isso, o que ele fez é crime. É um abuso de poder clássico. Outro exemplo, o Joaquim, um agente público que deixa uma empresa que já está com a ficha suja, uma empresa declarada inidônea, participar da disputa. Aqui, a lei pune os dois lados, tanto o agente que fez vista grossa, quanto a própria empresa que, mesmo sabendo que estava banida, tentou a sorte. Beleza. A licitação acabou, o contrato foi assinado. Então o perigo passou, certo?
Errado. A fraude pode acontecer justamente na hora mais crítica, a da execução, na hora de entregar o que foi prometido. E é aqui que a população sente o golpe no dia a dia. É a estrada mal feita que esburaca na primeira chuva, o material escolar de péssima qualidade, ou pior, um equipamento médico que não funciona direito num hospital. O prejuízo aqui é concreto e às vezes pode custar vidas. Isso é o equivalente a mudar a regra no meio do jogo, só que depois que o jogo já acabou. O agente público, muitas vezes em parceria com a empresa, vai lá e altera o contrato por debaixo dos panos para beneficiar o fornecedor. E quem paga a conta, de novo, é o dinheiro público. Depois de passar por todos esses tipos de crime, fica uma pergunta, né? Por que essa lei toda, essa complexidade? Por que tudo isso é tão importante para a sociedade? Essa tabela ajuda a gente a ter uma visão geral. Dá para notar que alguns crimes, como a contratação ilegal, só podem ser cometidos por quem está dentro do governo. São os chamados crimes próprios. Agora, outros, como fraudar competição, podem ser cometidos por qualquer um que participe do processo. E as punições, olha, não são brincadeira. A lei diz que a multa não pode ser menor que 2% do valor do contrato. Agora imagina isso num contrato de milhões ou até bilhões de reais. É uma pancada financeira pensada justamente para desestimular esse tipo de crime. No fim das contas, se a gente for resumir, o que vimos aqui foram as várias faces da corrupção nos contratos públicos. Ela pode atacar em qualquer momento. Lá no planejamento, no calor da competição, por um abuso de quem está no poder ou, por fim, no engano na hora da entrega. E com essa pergunta, a gente encerra a nossa análise. Conhecer as regras do jogo é o primeiro passo, e um passo fundamental. Mas o próximo, tão importante quanto, é garantir que exista fiscalização, investigação e, principalmente, a vigilância de toda a sociedade. Porque só assim para a gente ter certeza de que o jogo vai ser sempre limpo.